O Flamengo perdeu o Clássico dos Milhões e a pressão aumenta na torcida rubro-negra, mas houve um problema específico nesse jogo que pode ter sido responsável pela incapacidade ofensiva do time do Flamengo. E é sobre esse problema que eu vou falar para vocês nesse vídeo, mostrando detalhes, causas e efeitos do mesmo. A boa notícia é que a solução aparentemente é simples. Vamos falar sobre isso? Então se inscreve no canal, deixa o teu like, enquanto eu vou rodar a vinheta para a gente falar de tática sem tatiquez. Bom, se você me acompanha, você sabe que a gente acabou de alcançar 20 mil inscritos aqui no canal e eu estou muito feliz por isso. Então eu queria te pedir para se inscrever no canal, deixar o teu like, para a gente alcançar aí 30, 40, 50, sair da nossa bolha aqui e falar para mais gente, para no futuro vocês não ficarem falando. Esse canal tinha que ter mais inscritos. Gente, a gente está crescendo e eu continuo contando com vocês. Então se você não é inscrito ainda, se inscreve aí. Se já é inscrito, deixa o like, porque aí vai aumentar a proporção do vídeo e mais gente que não conhece meu trabalho vai passar a conhecer graças ao teu apoio. Queria lembrar vocês que os membros do canal do Falso 9 têm acesso ao nosso canal de Telegram. No canal de Telegram eu faço a transmissão tática de todos os jogos do Flamengo. Durante as partidas eu faço comentários táticos que vão aí poder elucidar para você alguma coisa ou outra sobre o jogo no aspecto tático, tá bom? Vamos lá falar sobre o grande problema do Flamengo nesse clássico. Bom, vamos primeiro para uma visão geral do clássico, né? Muita gente saiu com a imagem de que foi um jogo muito ruim, outros do Flamengo, outros saíram com uma imagem que foi um jogo razoável no primeiro tempo. E eu vou trazer números aqui para contextualizar. Se você quer saber a minha opinião e a minha análise, eu te recomendo assistir o vídeo de ontem, eu vou deixar aqui o banner, e aí você vai ter a minha opinião, a minha análise sobre o jogo. Aqui vamos para os dados factuais aqui. O Flamengo finalizou 26 vezes, foi o maior número do Flamengo na temporada, tá? 66 entradas no terço final do campo, dividindo o campo em três, a zona defensiva, a fase do meio de campo, e a zona ofensiva. Foi a vez que o Flamengo mais entrou no terço final, a segunda vez, na verdade, só perde para o jogo contra o Del Valle, que teve a prorrogação, né? Então, foi um jogo que o Flamengo jogou basicamente já na parte defensiva do adversário, jogou na sua parte ofensiva. Só que teve 23 entradas na área. Ou seja, para a quantidade de vezes que entrou em último terço, entrou razoavelmente pouco dentro da área. Entrou na área 10 vezes, 10 vezes, não 10 vezes de múltiplo, mas 10 oportunidades a menos do que no jogo contra o Del Valle. Então, contra o Del Valle, o Flamengo entrou 33 vezes em último terço. Contra o Vasco, entrou 23 vezes, que é o quarto número da temporada. É um bom número, mas dá para entender que, proporcionalmente, ele deveria ter entrado mais vezes na grande área. A gente vai entender um pouco isso. Teve 67% da posse de bola. Foi o segundo jogo que o Flamengo mais teve posse de bola desde que a temporada iniciou. Tá? Perdendo apenas para um jogo contra o Resende, que é um time pequeno, então é esperado. Em gols esperados, ou seja, tem uma métrica que determina, de acordo com os chutes, a zona das finalizações, o volume de cada equipe, qual seria, digamos, o placar moral do jogo, digamos, quanto que deveria ter sido o jogo se os jogadores aproveitassem as finalizações pela média de cada campeonato, de cada contexto. Segundo o Instat, que é o aplicativo que os clubes utilizam e eu também utilizo para recolher os dados e trazer para vocês, teria sido, o Flamengo deveria ter feito 2 gols e o Vasco deveria ter feito 1,56. Olha que o Vasco teve um pênalti a favor. Ou seja, o Flamengo produziu o suficiente para vencer a partida, mas poderia ter produzido mais, a gente vai falar sobre isso.
Vamos focar aqui nessa informação, né? Que o Flamengo deveria ter entrado mais na área do que de fato entrou. E aí, a gente comparando os dois jogos, à esquerda a gente vê as finalizações do Flamengo contra o Independente Del Valle e à direita as finalizações do Flamengo contra o Vasco, tá? Aqui até coloca que teve um gol a mais do que teve, equivocado, mas vamos focar na quantidade, tá? Nem quero focar no aproveitamento. Vejam como o Flamengo finalizou 15 vezes de dentro da área contra o Del Valle. Lembrando que contra o Vasco o Flamengo finalizou mais. Mas de dentro da área só 7 vezes, ou seja, menos da metade. Enquanto de muito longe ali da intermediária, o Flamengo finalizou 5 vezes contra o Del Valle e 13 vezes, quase o triplo, contra o Vasco. Da entrada da área, o dobro, 6 vezes contra o Vasco e 3 vezes contra o Del Valle. Vocês entendem como as finalizações do Flamengo contra o Vasco foram num contexto de muito mais longe do gol? Ou seja, a defesa do Vasco colocou o Flamengo mais para fora da sua área, ou o Flamengo não soube se colocar dentro da sua área. E aí vamos falar mais sobre isso. O Pedro é um centroavante que joga de costas, que tem defeitos e tem qualidades, ou tem sintomas e tem, digamos, efeitos colaterais dentro do time. Assim como o Gabriel. O que são os sintomas do Pedro no time? É um time que vai ter mais profundidade, que vai ter um cara que vai fazer a parede, vai fazer o pivô e vai ter um grande finalizador. Porém, é um time que vai jogar mais estático, que vai ter menos troca de posição entre os jogadores e que a marcação alta vai funcionar um pouco pior. Com o Gabigol, tudo isso vai funcionar, mas o Gabigol não consegue jogar de costas para o gol. O adversário tem muita dificuldade de ficar na referência. No jogo contra o Vasco, e aqui eu coloquei só o primeiro tempo, tá? E os dados aqui que a gente coletou desse primeiro tempo são dados de posses de bola, passes e disputas, né, ofensivas. Então, entre posses de bola, passes e disputas ofensivas, o Pedro teve em último terço, no primeiro tempo contra o Del Valle, muito mais do que o Gabigol no primeiro tempo contra o Vasco. E vejam como a zona onde o Pedro mais teve essas disputas no primeiro tempo contra o Del Valle foi na zona central, a zona onde fica a meta, a baliza, né? A goleira, dependendo da região onde você estiver. Enquanto o Gabigol teve mais vezes do lado direito do ataque, que é o refúgio dele, é para onde ele sai em diagonal, para evitar ficar num contexto desfavorável a ele. Isso no primeiro tempo, antes mesmo do Matheus França entrar e ele recuar em campo. Então o Gabigol tem dificuldade de ficar. E qual que é o efeito disso? Qual que é o impacto disso? Vou passar um videozinho para vocês aqui. Então vocês vão ver como o Flamengo vai trocando passe e o Gabigol sai da área. Quando ele sai da área, vejam que o Vasco está com 5 homens atrás, o Flamengo está dando amplitude máxima, os 2 volantes estão postados e não tem ninguém dentro do bloco do Vasco, né? Ou seja, nenhum jogador do Flamengo dentro do bloco do Vasco. Você não consegue furar a defesa ou empurrar ela para trás sem ninguém dentro do bloco, gente. O Flamengo até faz uma troca de passe, até consegue finalizar na jogada, mas uma finalização, digamos, com pouquíssimo perigo, né? Os homens bloqueando muito a baliza. Aqui, de novo, ele sai para buscar jogo, agora o Matheus França está em campo. Vejam como tem uma linha de 5 e o Flamengo está fazendo amplitude, tem 2 sobras na última linha, ninguém ataca, o Gabigol está muito recuado e só depois ele vai se projetar na área e na bola aérea, que ele não é nada bom. Então, colocando aqui no campinho, né, de como fica isso aí, a gente pode ver, né, o Flamengo entra em campo ali nesse 4-3-3 fechado, em organização ofensiva, o Thiago Maia faz aqui o homem da saída de bola, alinhado com os zagueiros, o Ayrton Lucas afunda de um lado, Varela do outro, e o Gabigol fica ali centralizado. Porém, ele costuma procurar um refúgio, né? E quando procura o refúgio, o que acontece? A última linha do time adversário fica com muitas sobras e joga de forma muito confortável. Tá? A grosso modo,
esse é o comportamento. É claro que há simplificações gráficas para que isso fique mais claro para você. O Bruno Henrique voltou aos treinos e o Bruno Henrique nasceu para jogar com o Gabriel. O Gabriel nasceu para jogar com o Bruno Henrique. Por quê? Ambos são jogadores que se comportam melhor em dupla de ataque. E por se comportarem melhor como dupla, eles se completam. Por quê? Porque o Bruno Henrique consegue, pela estatura que tem, pela capacidade de jogar de costas que tem, tem uma coisa que o Gabriel não tem, que é o jogo aéreo, que é esse pivô de costas. Enquanto o Gabriel não consegue se comportar tão bem assim com o Pedro, embora tenham feito uma ótima dupla, né? Façam uma ótima dupla até hoje, mas o Gabigol cai um pouco de produção do que ele joga contra o Bruno Henrique, com o Bruno Henrique, para quando ele joga com o Pedro, porque o Pedro fica fixo na área. Então, o fato dele não se movimentar tanto faz com que o Gabriel tenha esses canais para entrada na área fechados, um pouco bloqueados, como se o Pedro estivesse marcando aquele espaço onde ele se projetaria, enquanto o Bruno Henrique é um jogador que se movimenta muito em campo e consegue abrir espaços para o Gabriel entrar, sair, deixar o Gabriel mais confortável e o time sem esses problemas táticos que acontecem quando o Gabriel se movimenta. Vitor Pereira colocou o Matheus França para tentar ter pelo menos alguém fixo ali. Eu acho que não seria o jogador ideal para aquele contexto do jogo, para início de jogo, talvez sim. E isso pode ser treinado sim, para começar partidas e dar certo. Mas para aquele contexto precisar de um cara de imposição. O Gabriel nunca vai ser esse cara. Ah, mas ele é artilheiro. Pois é, ele é artilheiro jogando sempre num contexto muito específico. E é difícil encaixar o Gabriel nos times. No Flamengo, ele tem a sua posição titular sempre incontestável, porque entrega muito desde sempre e porque tem uma idolatria consolidada, né? E também tem muita entrega, sem bola, etc. Então, cabe ao Vitor Pereira identificar o atleta que tem em campo, conhecer ele cada vez mais e entender que o contexto de usar esse jogador não vai ser contra defesas fechadas marcando em bloco baixo, ele isolado. Ele sempre vai precisar de alguém. Tomara que em breve tenha o Bruno Henrique, porque, como eu disse, um nasceu para o outro e quem ganha é a nação rubro-negra, tá bom? O que você achou aí do vídeo? Deixa o teu like aí, se inscreve no canal, comenta aí se tu acha que eu falei besteira. E eu fui!